Hora da gente abrir mais espaço para falar sobre política. Estamos recebendo aqui dos nossos estúdios no Start 98 News, presidente da Associação Mineira de Municípios, ex-prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão. Seja muito bem-vindo. Eu vou chamar de prefeito ainda, né? Para manter aqui a coerência dos tempos em que sempre conversamos. Prefeito ou presidente, seja muito bem-vindo aqui a 98 News. Como vai? Bom dia, um prazer estar aqui na 98 mais uma vez. Bom dia a todo o time aqui, toda a equipe. E é prefeito mesmo, a gente foi... Estou lá como prefeito até 2028 e a Associação Mineira de Municípios é uma missão que veio um pouquinho depois agora para representar os municípios, né, os prefeitos, os gestores aí de todas as nossas cidades mineiras. Prefeito, vamos tratar aqui de uma questão que é muito importante para os municípios. Eu sei que ela ganhou muito mais corpo desde a sua chegada à Associação Mineira de Municípios, da PEC 66. Vou traduzir um pouco para as pessoas que estão nos acompanhando nessa discussão. Os municípios têm algumas dívidas com o INSS, têm, às vezes, fundos de previdências municipais, e essa é uma questão que já está ganhando corpo há algum tempo. As pessoas estão vivendo mais, o servidor fica mais tempo dentro da estrutura, depois se aposenta e precisa, evidentemente, o município ter caixa para dar conta dos seus principais compromissos dali para frente. Qual é o cenário, primeiro, de maneira geral, dos municípios mineiros? Este é um problema, ou o grande problema que se tem a ser enfrentado neste exato momento? Na verdade, os problemas são vários. Os municípios, em sua grande maioria, eles fecharam 2024 em déficit, eles estão no vermelho, é um cenário muitíssimo preocupante. E a PEC 66 é o tema do momento, ela é mais uma das formas que pode amenizar, digamos assim, a questão fiscal dos municípios, trazer um pouquinho mais de equilíbrio. Não é a única, mas é a pauta do momento, porque ela está tramitando no Congresso com boas possibilidades de ser aprovada, e ela tem 3 emendas que são super importantes e que não só a Associação Mineira de Municípios, mas todas as outras associações estaduais de municípios do Brasil e também a Confederação Nacional de Municípios, a CNM, tem trabalhado junto aos deputados, junto ao Congresso Nacional, pela aprovação. A PEC 66, como você muito bem citou, ela diz respeito à previdência dos municípios, ao sistema de aposentadoria dos municípios. Alguns municípios têm regime próprio e outros através do INSS. Nos 2 casos, a PEC ajuda muito, porque uma das emendas ela estende os efeitos da reforma da Previdência feita em âmbito federal aos municípios. Muitos municípios sequer fizeram a reforma da Previdência no seu território. Até hoje tem município que não organizou isso e a gente sabe que esse é um problema do país que precisa ser encarado, né? Para além da questão de desgaste político, é uma realidade, né? As pessoas tinham 8, 10 filhos, hoje as pessoas têm 2 filhos. É um sistema que ele mudou, a pirâmide etária brasileira ela mudou completamente. O Brasil, de um país de jovens, ele vai passar a ser um país de muito mais idosos, né? Então isso vai mexer com o setor público de uma forma nunca antes vista. Na saúde pública nós vamos ter que trabalhar muito mais prevenção, vai ter muito mais idosos precisando de cuidados, cirurgias, postos de saúde. E a Previdência é o que rege toda a questão da aposentadoria. Então, está se tornando cada vez mais insustentável. Já foi feita uma reforma previdenciária no país e já se discute outra. E isso vai ter que ser feito com muito equilíbrio. Então, essa é uma das emendas que estende automaticamente os efeitos da reforma da Previdência feita em âmbito federal aos municípios. A outra emenda, ela trata da mudança do indexador da dívida, ou seja, hoje é cobrado juro de banco da dívida da Previdência dos municípios. É a taxa Selic que é cobrada, né? Isso é juro de banco. Então a emenda ela trata da substituição do indexador da dívida para o índice IPCA. E a outra emenda trata da questão dos precatórios. Ela estabelece um limite, um teto para os precatórios. Então ela representa, essa PEC 66, as 3 emendas representam um pouco mais de condição de respirar para os municípios, mas não é a salvação da lavoura, não é isso que vai resolver tudo, mas é a pauta do momento. Eu já vi, prefeito, serem criados, por exemplo, algumas iniciativas de criar fundos
externos às prefeituras, a gente que está criando, com base em recursos, seja da atividade minerária, da atividade de indústria de transformação e de outras possibilidades de arrecadação, criar fundos em separado do caixa do município para tornar esses fundos rentáveis e, a partir dele, ou complementar ou ele ser uma base que ajude a dar alguma firmeza para a previdência dos municípios. Isso é caminho para boa parte das prefeituras de Minas Gerais? O senhor enxerga isso como uma possibilidade ou não? A história é olhar para o próprio caixa, fazer cortes na própria carne, digamos assim, para conseguir garantir a efetividade dos sistemas de previdência? Essa é uma alternativa, sim, mas acontece que a realidade dos municípios, para falar aqui dos municípios mineiros, né, é uma realidade de muita diversidade. Você tem municípios com 2, 3, 4 mil habitantes que não têm condição sequer de fazer hoje uma calçada. Eu quero fazer uma calçada, quero pegar esse terreno aqui que é da prefeitura, e não vou nem dizer construir uma praça, eu quero só fazer uma calçada aqui. Tem município hoje que está tão engessado, está com a corda no pescoço de uma forma que não tem recurso para fazer uma despesa discricionária sequer. Ele está ali simplesmente pagando o salário do servidor e mantendo posto de saúde, a escola, a creche, e com dificuldades. Porque, para você ter uma ideia, todos que estão nos acompanhando, de tudo que os municípios arrecadam, né? O aumento de receita dos municípios em 2024 foi de 10%. Esse é um estudo da CNM. Mas o crescimento das despesas foi de 11,3%. Então perceba que os municípios mineiros e brasileiros, nós temos aí um déficit e o aumento das receitas não está sendo suficiente para cobrir o crescimento das despesas. Mas os prefeitos, as prefeitas, é só cortar, é só gastar menos. Nós não conseguimos porque o número de programas, o número de obrigações tem aumentado muito. O governo federal, por exemplo, cria um programa na saúde e o município é o aplicador do programa. Então, muitas vezes falar, mas aumentou a arrecadação em 10%? Como é que foi feito isso? Aumentou porque vieram outras obrigações. Esse recurso ele vem atrelado a uma obrigação. Você não tem nenhuma margem, nenhuma liberdade para fazer aplicação desse recurso de outra forma. Isso da enfermagem, por exemplo, entrou muito na conta dos municípios quando passou a vigorar como política também, né? Exatamente, para não citar ainda as questões que os municípios hoje têm que acudir, né, digamos assim, e que deveria ter participação do Estado e da União e não tem. Eu cito aqui, por exemplo, a questão dos neurodivergentes. Isso está ficando só para os municípios. Os prefeitos estão cada vez mais apertados, né? Eu sou prefeito na minha cidade pelo segundo mandato e eu sei que ano a ano o número de pessoas, de famílias que precisa desse suporte, ele explodiu, ele está crescendo demais. E a gente não tem nenhum recurso que não seja fazer uma manobra ali, uma ginástica dentro da própria prefeitura para conseguir recursos e ter professores de apoio, por exemplo, fazer terapias. Essa é uma discussão que vai precisar ser feita com seriedade no Brasil o mais urgentemente possível. Bom, prefeito, o senhor trouxe dados que mostram que a conta não está fechando e, pelo contrário, a cada ano o cenário piora em relação aos municípios que têm ali um dinheiro a receber, mas estão gastando mais do que recebem. O senhor falou sobre a PEC 66, que seria um dos caminhos, mas não é a salvação. Quando a gente pega esse cenário como um todo, qual seria ou quais seriam os caminhos para que os municípios realmente voltem a ter esse fôlego financeiro e comecem a não apenas enxugar o gelo, pagar ali o básico para a população, mas invistam em melhorias que tragam, nesse escopo como um todo, uma qualidade de vida melhor, com mais acesso à saúde, educação, transporte? O dinheiro está em Brasília. Quase 70% dos recursos estão em Brasília. A solução é a divisão do bolo de forma justa. É o tão falado Pacto Federativo. Há quantos anos a gente ouve falar? Mudança do Pacto Federativo. Aí você vai em Brasília, você vai, faz eventos, marcha dos prefeitos, todo mundo fala. Não, as pessoas vivem nos municípios, é lá que estão as soluções e os problemas também acontecem lá. Tem que ter a mudança do Pacto Federativo. Mais Brasil e menos Brasília. Mas isso precisa acontecer de fato. Isso não pode ser só discurso de evento. Nós, prefeitos, nós estamos cansados de ir em evento e ouvir as mesmas coisas de sempre, né? E nós não podemos viver só de
pequenas situações pontuais. Olha, deu uma melhoradinha nisso, deu uma melhoradinha naquilo. É preciso discutir isso de forma séria e talvez a gente esteja em um momento muito estratégico, porque no ano que vem nós temos eleições gerais e isso naturalmente vai ser tema de campanha de todo mundo. Agora, é preciso reconhecer que os municípios têm uma posição de muito mais fragilidade do que a União. Está todo mundo lá ditando as regras. Ninguém vai querer facilmente, né, abrir mão de recursos, abrir mão de poder. Mas os municípios precisam se impor. Em Minas Gerais, nós somos 853 municípios. É lá que a arrecadação acontece. É lá que existem as empresas, os comerciantes, os produtores rurais. Então, a gente reconhece a importância do governo do Estado, do governo federal, mas nós estamos aqui para defender os municípios. E os municípios precisam ter esse protagonismo. Então, todas as propostas que envolvam a mudança na distribuição, nos critérios de distribuição também dos recursos, elas serão trabalhadas, já estão sendo trabalhadas pela AMM, Associação Mineira de Municípios, e junto com as outras estaduais. A gente precisa fazer esse trabalho de forma substancial, com força, com articulação entre as associações e junto da CNM. 68% dos municípios brasileiros, dos municípios mineiros, na verdade, estão com déficit primário. Quase 70% dos municípios mineiros, né? E aí eu lhe pergunto, prefeito, desculpe interrompê-lo, neste lugar, o quanto a gente deve fazer, se é que deve fazer, alguma divisão da parcela que cabe ao governo federal e do que cabe ao governo do Estado. E eu pergunto sobre o governo do Estado porque nós tivemos, e não faz poucos anos, uma dificuldade gigantesca dos municípios receberem o que lhes era devido. Não estou nem dizendo sobre o que gostariam de ver como investimento. Eram as suas parcelas de contrapartida, de cota-parte de ICMS e outras questões. Hoje, quando essa divisão é colocada, o governo federal está fazendo a parte dele de que maneira, o governo do Estado está fazendo de que maneira para que este cenário não se torne mais crítico. Não é segredo para ninguém a situação fiscal do governo de Minas. Minas colocou as contas do dia a dia no azul, as contas do dia a dia. Mas existe uma dívida com o governo federal que supera 160 bilhões de reais. Eu entrei na Prefeitura de Patos de Minas em 2021 e reconheço que naquela época foi feito um esforço e todos os repasses atrasados de saúde, educação, eles foram renegociados, inclusive com um papel preponderante da AMM, na época presidida pelo Gilvan Lacerda. E até hoje os municípios recebem parcelas dessa dívida, que era o atraso da saúde e da educação. O salário dos servidores em Minas foi colocado em dia, muitos cobram recomposição, cobram reajuste, e os fornecedores, né, também foi colocado em dia, mas existe essa dívida enorme. A gente sabe que o Estado hoje ele não tem condições fiscais de abrir mão ou de redistribuir, de certa forma, mas essas regras elas são definidas em âmbito federal também, né? Agora, eu preciso citar para vocês aqui, que muitas pessoas talvez não saibam, cerca de 10%, um pouco mais, 10% dos recursos ficam nas prefeituras. De tudo que você, brasileiro, mineiro, paga em impostos, pouco mais de 10% fica no caixa das prefeituras. 20%, mais de 20% fica nos estados, nos governos estaduais. E o resto tudo fica em Brasília. Então veja que os recursos estão em Brasília. A concentração de recursos e de poder em Brasília é algo que para mim não faz sentido, porque as pessoas não vivem lá em Brasília, gente. O Congresso Nacional, os ministros, a gente respeita muito, mas eles não estão com o pé no chão, lá no interior, lá na realidade das pessoas, né? O Brasil hoje é um país que depende muito do interior. E eu sou um cara que defende com unhas e dentes o interior. A minha região hoje, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, é a região que mais gera emprego no estado, mais do que a capital e a região metropolitana. E eu sei que muita gente aqui da capital nunca nem foi lá. Do mesmo jeito que quem está lá, às vezes, nunca veio aqui na capital. Minas é um estado gigantesco, né? Você tem 1.500 quilômetros ou mais para atravessar o estado todo, né? Você pega o norte de Minas, é uma região totalmente diferente do sul de Minas. A Zona da Mata não tem nada a ver com o Triângulo. O Vale do Aço é muito, muito diferente.
do Noroeste, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem mineração em uma grande parte do estado, o agronegócio em outra parte, né? O PIB do agronegócio ultrapassou da mineração. O que eu vejo é um potencial muito grande do estado e do país, e o setor público como um todo. Aqui não é o caso de apontar culpados, eu estou falando do sistema, o sistema de distribuição de recursos, esse modelo que foi colocado e que já está envelhecido, já está cheirando a mofo, esse sistema de divisão de recursos entre os 3 entes federativos, municípios, Estado e União, ele precisa ser revisto. Ele precisa ser revisto. Não estamos falando aqui de alguém abrir mão de recursos, porque o recurso não é do político, não é do deputado, não é do prefeito, não é do senador, não é do presidente, não é do governador. O recurso é do povo. E será que o povo quer que o recurso esteja no município, mais próximo dos problemas, ou quer que vai tudo lá para Brasília para voltar pouquinha coisa para os municípios? Né? Essa é a realidade que a gente tem hoje. Desculpa até interrompê-lo. O senhor falou sobre o papel da União, o papel dos estados. Eu quero jogar um pouco para o papel dos municípios. Claro que vocês estão amarrados nessa questão de orçamento, mas, obviamente, no dia a dia ali a gente fala muito, por exemplo, sobre diversificação de economia. Ontem mesmo o próprio governo do estado lançou um pacote para melhorar a infraestrutura viária e fomentar o turismo. A gente sabe que nós temos o turismo muito forte em diferentes regiões, pegando, digamos assim, o pouco da farinha que vocês têm para fazer essa receita. Quais as saídas enquanto a gente não tem essa reordenação do dinheiro que vem de Brasília, essa descentralização? Como que vocês estão trabalhando no dia a dia para tornar essa realidade melhor dentro das circunstâncias e das condições que vocês têm? Bom, novamente eu preciso ressaltar que a diversidade que nós temos entre a realidade, né, de um município e de outro. Para fazer essa campanha da Associação Mineira de Municípios, eu fui em todas as regiões de Minas Gerais, em todas as macro-regiões. Teve lugar que eu tive 3 vezes, e foi possível conhecer o nosso estado com muito mais profundidade, e é incrível como assim, o desafio de um prefeito em um lugar é totalmente diferente, e a realidade, as ferramentas que ele tem em relação a outro prefeito ou prefeita é uma coisa assim, de um abismo impressionante. Nós temos, os gestores, a gente tem que usar muita criatividade. Você tem os recursos, o orçamento do município está ali. Não dá para falar que não tem dinheiro nenhum, né? Existe recurso, mas ressaltando que tem município que realmente a margem é muito pequena. No meu município existe uma margem maior. Eu não vou dizer que eu tenho recurso para fazer tudo que eu quero, mas a gente conseguiu, durante esse período, né, no primeiro ano agora da segunda gestão, 5º ano de trabalho, posso dizer que eu estou muito satisfeito com o que foi possível fazer até aqui, porque eu fiz muitas parcerias com a iniciativa privada, eu criei programas de adoção de espaços públicos, e não só para cortar a grama, mas para investir mesmo, para refazer parques, áreas verdes, canteiros centrais. Eu fiz uma PPP de iluminação pública. A contribuição de iluminação pública ela está ali sendo paga todo mês. Você fazer o melhor uso desse recurso é fundamental. Então a gente transformou a iluminação da cidade, hoje é tudo LED, é o melhor serviço público que tem na cidade. Se queimar, se der algum probleminha, em questão de horas já está resolvido, com telegestão, com controle à distância. Então a gente tem ferramentas também de controle do recurso do município o tempo todo. Ali você é igual às finanças da sua casa mesmo, né? Eu costumo fazer essa comparação, porque lógico que tem uma variedade, né, maior de recursos, é uma complexidade muito maior, mas o conceito é o mesmo. Você não pode gastar mais do que você ganha, você tem sempre que estar economizando. Uhum. Tem um amigo meu que fala, custo é igual unha, você tem que estar sempre cortando, porque ele vai crescer de novo. Então, essa semana eu tive reunião com todos os meus secretários. Falei, gente, vocês se lembram do início da nossa gestão passada, que eu pedi para passar um pente fino em tudo, para ver o que pode ser retirado de um lugar para colocar no outro? Na época a gente conseguiu uma economia milionária com o seguro da frota da prefeitura, com internet e telefone, com aluguéis. Então, isso que o gestor tem que fazer, ele tem que estar buscando alternativas o tempo todo e sair da cadeira e vir para Belo Horizonte e ir para Brasília, porque, como eu estou falando aqui toda hora, o recurso, a grande maioria está em Brasília, uma boa parte também está aqui em Belo Horizonte. E se você ficar só no seu município, nada vai cair do céu.
Aí a gente tem a atuação dos deputados estaduais, federais. É uma situação complicada porque a gente não vai simplesmente buscar o recurso com... ele não vem só porque você foi lá. Você tem que ter o relacionamento com o deputado. E aí... E que peso tem a emenda, prefeito? É assim, as emendas se transformaram pelo volume, porque a gente olha do volume de Brasília para fora e diz que os deputados têm um tamanho gigantesco, mas ela tem muito peso. E que peso é esse dentro do município? Cada ano que passa, as emendas têm se transformado em uma... como é que eu posso dizer assim? É vital para o município, de um lado, você conseguir, e por outro, em uma visão macro, é muito preocupante o volume de recursos que está sendo colocado em emendas. Porque é aí que você está engessando mais ainda, porque não é todo município que... tem um grande número de municípios mineiros e brasileiros que não recebeu emenda nenhuma de nenhum deputado. E que não tem nenhum deputado representando efetivamente. Exatamente. E aí, isso é justo? Essa é a preocupação. A conta não está fechando. Os deputados, os senadores têm as emendas, o governo federal está com recurso, o governo estadual também tem ali o que lhe é de direito, mas o que é de direito dos municípios não existe esse recurso suficiente, né? E as despesas de custeio dos municípios, limpeza urbana, merenda, transporte, você fazer tapa-buraco ali, a poda, a capina, isso tem crescido, né? E essas vinculações obrigatórias que eu citei do Fundeb, muitos programas do SUS também, do Sistema Único de Saúde, piso da enfermagem, professores, elas drenam os recursos novos, né? E o crescimento de despesas com servidores, contratos terceirizados, e a gente tem ainda a queda, essa oscilação das transferências constitucionais, que é a do Fundo de Participação de Municípios, o FPM. Para quem não sabe, FPM é um valor que os municípios recebem ali mensalmente e periodicamente, né, na verdade, e tem também o ICMS, que varia. Você tem ano que tá melhor, tem ano que cai. Aí um mês que você fica mais animado porque deu uma reagida, aí no outro... ele cai. Esse ano de 2025 não tem sido fácil para os prefeitos e prefeitas. Com essa experiência minha aí, estou no 5º ano. É o pior ano até aqui. E o que se anuncia, a expectativa, né, pela forma que a gente vê as contas públicas, o que vem sendo desenhado é um 2026 pior ainda. Bom, eu não posso encerrar nossa entrevista sem lhe perguntar por uma questão muito importante. Partidariamente, o senhor está já há algum tempo com a decisão de ter deixado o Partido Novo e em busca, aparentemente, de um reposicionamento do que quer fazer da sua carreira política daqui para frente, como prefeito de Patos, mas também do que será o seu futuro. Recentemente, o senhor teve uma reunião com o PSD, o prefeito Gilberto Kassab, também tinha com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, com o presidente estadual do PSD, Cássio Soares. Eu devo entender que está mais próximo do PSD ou essa discussão ainda não está encerrada para outros partidos? Não, essa discussão ela ainda não está encerrada. É natural, com a minha desfiliação do meu antigo partido, hoje eu estou sem partido, a gente tem conversado com as legendas e eu vejo uma movimentação partidária, inclusive, que ela vai redefinir muita coisa, né? O Brasil deve passar por uma redução drástica do número de partidos. Eu vejo aí 5, 6 partidos que vão restar no final das contas, né? Os partidos menores, eles estão se fundindo, mesmo os grandes, né? Você pega a União Brasil fazendo uma federação também com o Progressistas, né? O antigo PP, o MDB agora discutindo a união com republicanos, né? Através de federação também. O PSD já está muito grande. Eu vejo que o PL vai continuar também e a esquerda, né? Não sei o que vai acontecer, o PT, PSB, enfim, os outros partidos. Vai haver um redesenho e a minha prioridade no momento é fazer o melhor mandato possível como prefeito de Patos de Minas. Eu fiz um primeiro mandato que foi muito aprovado, né? Eu fui reeleito com 85% dos votos e isso é muito bom, mas por outro lado a régua sobe, né? As pessoas querem mais. O grau de exigência ele aumentou muito, querem que resolvam com mais velocidade, que faça mais obras, que traga mais novidades e eu estou muito focado nisso e focado agora também no desafio de representar todos os prefeitos e prefeitas na Associação Mineira de Municípios.
Mas representar os prefeitos passa necessariamente por uma articulação política também, né? De diálogo com o governo do Estado, com o governo federal, com o Tribunal de Contas, com o Tribunal de Justiça. Então a gente está transitando muito bem. A gente hoje tem a primeira reunião da Associação de Municípios, né? Da nossa nova diretoria, e naturalmente esse diálogo com os partidos, e ele acontece, e a gente, no entanto, vai fazer isso com a maior tranquilidade possível. Não é momento para afobar, né? Não tem que decidir isso agora, porém também as eleições de 2026 elas se aproximam, e sendo candidato ou não, a gente vai participar do pleito, né? Colocando o espaço, nós vamos ter que impor o protagonismo dos municípios mineiros. Tenho dito isso muito, os prefeitos têm falado comigo, nós não vamos aceitar participar de forma... Depois que já está tudo pronto, só ficar ciente. Os municípios vão sentar na mesa, nós vamos participar das decisões tomadas neste nosso estado de Minas Gerais, do governo federal também. E na hora de definir senadores, governo, vice, nós vamos participar das discussões também, até porque, como eu disse, as pessoas estão nos municípios, é lá que a vida acontece e a gente não pode abrir mão desse papel. Prefeito de Patos de Minas até 2028, presidente da Associação Mineira de Municípios, Luiz Eduardo Falcão. Prefeito, muito obrigado por estar aqui conosco nessa nossa conversa. Evidentemente que os espaços para os assuntos mais diversos de Minas Gerais estão aqui e estarão sempre abertos para o senhor aqui no Start 98, para a Associação Mineira de Municípios e na 98 News como um todo. Obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço pela oportunidade de falar dos municípios mineiros, das nossas dificuldades, das nossas oportunidades também, que são muitas. Eu sou otimista. Eu vejo muitos problemas acontecendo no país, mas eu também vejo uma nova geração de políticos, vejo grandes prefeitos novos, outros não tão novos assim, mas com um espírito público muito grande, né, muito republicano, e que estão ali na ponta sendo cobrados o dia todo, né, prefeitos e prefeitas. O prefeito, eu costumo dizer que é um herói sem medalha, porque não tem tanto reconhecimento como, às vezes, o deputado, o senador. E tem prefeito que acorda, rapaz, já tem gente na porta da casa dele. Esse é o relato mais comum que a gente tem, prefeito. Tem gente que tem aquela varandinha na frente da casa, você chega lá, já tem gente sentada na sua varanda lá, é a cirurgia, é o tapa-buraco, é a vaga na creche. E tudo é culpa do prefeito, né? Desemprego, briga de marido e Polícia mulher, Militar, que nem sempre choveu, não choveu, polícia, segurança pública. Então a gente fica ali fazendo como é que eu posso dizer, um corpo a corpo, né? E mediando as situações que muitas vezes nem são da nossa competência. Mas quero deixar um abraço aqui, o nosso reconhecimento, não só aos prefeitos, mas aos vereadores também, dos municípios, que são os que mais apanham e talvez os que menos têm ferramentas para resolver as coisas. Certamente. Obrigado, prefeito, mais uma vez.